Olá, seja muito bem-vindo nesse vídeo e hoje eu vou te ensinar como fazer pesquisas nos modelos do Django. Depois desse vídeo você vai conseguir fazer várias pesquisas de vários tipos, baseado nos seus modelos e nos filhos dos modelos também, né? Que são os modelos encadeados. Mas antes de ir para o conteúdo, eu quero te fazer um pedido. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, se ele te ajudar a resolver um problema que você tem aí do seu código, por favor, deixe o like e deixa um comentário de feedback para mim, porque isso é muito importante. E se você tem interesse em receber mais conteúdo a respeito de desenvolvimento Django, se inscreva no canal e deixe o sininho ativado para você ser notificado e ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo. Agora, para a parte do código, eu quero que você veja o seguinte. Eu já deixei uns modelos prontos para adiantar, porque eu quero fazer pesquisa no modelo e também baseado no modelo filho do meu modelo. Vocês vão entender já já. Olha só, eu crio uma classe que chama programador, que eu só tenho nome, empresa e salário. Bem simples. Eu criei linguagem, só tem o campo nome, empresa, que também só tem o campo nome, e fiz uma associação entre o programador e a linguagem, onde eu adicionei um campo, que é o nível, né? Para representar qual que é o nível de conhecimento daquele desenvolvedor, daquele programador, naquela linguagem. Eu já fiz alguns cadastros básicos também para antecipar o projeto. E agora nós vamos aqui para o terminal para a gente efetivamente fazer as queries. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é qual que é o esqueleto de uma busca que você faz numa query aqui do Django. Você vai colocar o nome do seu modelo, ponto objects, ponto filter. Esse aqui é o esqueleto básico da pesquisa. Porém, se eu não colocar parâmetro nenhum, ele vai trazer todos os dados. Então, eu preciso também de informar para ele os parâmetros, né? E aqui dentro dos parâmetros existe uma outra espécie de esqueleto também. Eu vou colocar aqui desse formato aqui, inválido, mas só para você entender. Geralmente é o campo, separado por 2 underscore, o nome do lookup. Essa aqui é a anatomia da pesquisa. Campo, lookup, igual, valor. Em resumo é isso. Mas como que isso fica na vida real? Nós vamos ver aqui alguns dos principais lookups. E o primeiro dele é exect. O lookup exect, ele exige que o atributo que você está passando como parâmetro seja exatamente igual ao valor que você está passando. Então, por exemplo, eu coloco campo nome, underscore, underscore, o nome do lookup, que é exect, igual e o valor. Por exemplo, Davi. Ele vai buscar somente programadores que o nome sejam exatamente Davi. Só uma observação. Eu vou deixar aqui nos comentários um link onde você encontra todos os tipos de lookup. E se você quiser pesquisar, é só você entrar aqui na documentação do Django, pesquisar por query set. E aqui no query set, você dá um Ctrl F e coloca aqui, ó, field lookups. Opa, desculpa. Você entra aqui no query set API primeiro e dá um Ctrl F no field lookups. Aí tem uma seção aqui, ó, onde fala todos. Aí eu vou te falar os principais para economizar o seu tempo. Voltando aqui, o exect pega exatamente o nome. Porém, se eu colocar com D minúsculo, ele não acha nada, porque tem que ser exatamente igual, inclusive maiúsculo e minúsculo. Se eu quiser que ele ignora o maiúsculo e minúsculo, eu coloco o I de ignore case na frente deste lookup, porque ele aceita porque esse aqui é um outro lookup válido, né? Que está lá na lista da documentação. Aí nesse caso, ele já busca o programador Davi mesmo eu colocando letra minúscula. O segundo filter que eu quero mostrar para você chama contains.
Esse contains, ele busca como se fosse uma substring. Por exemplo, eu coloco nome, underscore, underscore, contains. Qualquer nome que contiver a letra H vai aparecer. Então, isso aqui é bem simples de se entender e ele também aceita a questão do camel case. Por exemplo, se eu colocar H maiúsculo aqui, só vem quem tem o H maiúsculo. Se eu colocar o H minúsculo, só quem tem o H minúsculo. Se eu quiser que ele seja ignore case, eu coloco o I na frente dele. Pronto, ele traz todo mundo, seja maiúsculo ou seja minúsculo. O outro filtro que eu quero mostrar para você aqui chama Start With. Ele é bem parecido e o nome dele é bem sugestivo. Ele vai trazer todos os registros que aquele atributo que você escolheu começa com aquela palavra, com aquela letra. Por exemplo, starts with. Eu quero só quem comece com a letra N. Ele trouxe só o Nicolas. E da mesma forma, ele também leva em consideração maiúsculo e minúsculo. E se eu quiser que ele não leve em consideração, eu coloco o I na frente. Aí ele traz todo mundo que começa com aquela letra ou com aquela sequência de letras, podendo ser ignorado o maiúsculo e minúsculo ou não. Parecido com ele também, eu tenho o end with. Eu coloco ends with. Ele vai trazer só nomes que terminam com N. Se eu colocar maiúsculo, só nomes que terminam com N maiúsculo. Se eu quiser que eu ignore se é maiúsculo ou minúsculo, eu coloco o I na frente. Ele traz somente nomes que terminam com N, independente de ser maiúsculo ou minúsculo. Outra forma de fazer uma pesquisa é o IN. O IN é usado da seguinte forma. Eu coloco o nome, IN, igual, e passo uma lista de valores. Por exemplo, Davi, Arthur. Ele só vai trazer nomes que estão nessa lista. Se eu colocar na lista um nome que não existe, por exemplo, Samuel, eu não coloquei na lista. Ah, não. Eu coloquei sim. Se eu colocar um nome que eu não coloquei na lista, como por exemplo, Sebastião, não vai dar problema nenhum, ele vai trazer somente os que estão na lista. Então essa é a função do IN. No caso do IN, ele leva em consideração o maiúsculo e minúsculo, tá? E neste caso não tem como você ignorar maiúsculo e minúsculo. Agora, o outro dado que eu quero que vocês vejam é a respeito do greater than, que seria o maior que. Por exemplo, eu quero listar somente programadores cujo campo salário seja maior que 1.000. Então pronto, todo mundo aqui ganha mais que 1.000. Ah, eu quero somente programadores que ganham mais que 2.000. Quero somente programadores que ganham mais do que 4.000. E esse greater than, ele tem uma característica. Ele não... Vou matar o mosquito aqui. Ele não pega o que é exatamente igual. Ele pega só o que realmente é maior. Então, se eu quiser trazer também o que é igual, eu tenho que colocar greater than or equals. Aí eu só adiciono o E na frente. Aí ele vai trazer todo o que for maior ou igual 4.000. E de uma forma muito semelhante também, eu tenho o less than, que significa menor que segue a mesma regra. Se eu colocar less than 4.000, todo mundo que recebe de 4.000 para baixo. Se eu colocar LTE, que significa less than or equals, ele vai trazer todo mundo que ganha igual 4.000 ou abaixo. É bem tranquilo também. O próximo filtro que eu quero mostrar para vocês é o is null,
que é quando você quer pesquisar um campo que é nulo. Então você coloca da seguinte forma: eu quero trazer as pessoas que o campo empresa is null igual a true. Ele não vai trazer ninguém, porque todos os programadores que eu cadastrei estão associados a uma empresa. Mas se algum deles tivesse o campo nulo, ia aparecer. E a outra forma de eu pesquisar, eu posso colocar o isNull igual a false. Ele vai trazer todo mundo que esse campo não é nulo, certo? Essa aqui são os principais lookups que você vai usar no seu dia a dia. E um outro que é interessante é o exclude. O exclude, como o próprio nome diz, ele vai excluir os registros que se enquadram no parâmetro que você passar. Por exemplo, eu vou buscar aqui, ó, por todo mundo cujo nome contens, né, e contens, que eu quero ignorar maiúsculo e minúsculo, todo mundo que o nome contenha A. Ele trouxe uma galera. Porém, vamos supor que eu não queira pessoas cujo nome seja aqui, ó, Arthur. Então eu coloco ponto, exclude e faço como se fosse um novo filtro. Nome. Eu posso colocar o exact ou então simplesmente o igual. Como eu falei logo antes, é a mesma coisa. Eu vou excluir todo mundo que chama Arthur. Agora ele vai trazer todo mundo que tem a letra A no nome, com exceção do Arthur. Ele começou aqui do Bernardo e na query anterior ele começou do Arthur. Então o exclude serve para isso, para tirar do seu filtro alguma característica. E como eu falei para vocês que eu ia deixar os modelos com filho, é para mostrar como que você faz pesquisa em campos filho, né? E agora eu quero fazer uma busca de todos os programadores que desenvolvam em Python. E como eu tenho uma tabela que relaciona o programador e a linguagem, eu vou usar essa tabela. Porque essa tabela é como se fosse a mãe e a filha dela é o próprio programador e também a própria linguagem. Essa tabela se chama programador linguagem. .objects.filter. Se eu não colocar nada, traz todos os registros. Mas no caso aqui, eu quero somente os registros cuja o filho programador tenha o nome Arthur. Neste caso aqui, quando eu estou entrando dentro de um outro objeto, eu também coloco underscore, underscore. Então, eu coloco underscore, underscore, nome. E agora, underscore, underscore, o meu lookup. Por exemplo, o contains. Neste caso aqui, ele vai trazer somente... Vou colocar o i aqui. Ele vai trazer somente relacionamentos programador-linguagem cujo o nome do programador tenha TH. Então, ele trouxe aqui, ó, o Arthur, que programa em JavaScript, o Theo, que também programa em JavaScript, o Theo programa também em PHP. Então, veja aqui que eu fiz um filtro somente utilizando o nome do programador, mas eu também posso fazer da linguagem. Então, eu coloco o nome do campo, linguagem, underscore, underscore, nome, underscore, underscore, e contains. No caso de contains, não. Eu quero que ela seja exatamente Python. Então, ele vai trazer somente pessoas que tenham TH no nome e programem em Python. Então, eu espero que tenha ficado claro essa parte dos lookups. Em um outro vídeo, eu vou falar a respeito de queries mais elaboradas, que quando você utiliza sentenças como and, or, que acabam sendo queries mais elaboradas. Por enquanto, é só o coração, só o esqueleto das queries. Eu espero que você tenha gostado.
reforço o pedido para deixar o seu like, deixar o seu comentário com seu feedback. E caso você queira receber mais vídeos, se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo e um grande abraço.